não dá pra falar assim, não. Não, da revista. Conhecimento. Caminhando com Jesus. caminhando Foi o que foi ensinado. Foi o que foi ensinado. A nossa caminhada com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, nesses 3 capítulos, o que foi que vocês aprenderam? Qualquer coisa. Vocês Oração, Jejum e oração. orar, jejuar. Falta mais, tem mais muita coisa. Ana Carla. É. Pronto. A Ana Carla também só deu umas duas aulas. Maria. Porque ela tá falando tudo aí. Gente, eu não vocês estão falando Irmã outra Maria, coisa. ela solta, a senhora sabe de tudo. Quem lembrou o tempo da primeira eleição? Sem olhar. Pelo tema da lição, a pessoa tenta lembrar. Não, mas a gente vai chegar lá. Ter oração, para poder chegar a agradar a Deus, né? Gosto de oração, com jejum. Então vamos lá. Manda pra tudo perto. Irmão Adão. Não, é. Como podemos conhecer Sim, como é que nós podemos conhecer a Deus? Diga aí uma pelo menos. a palavra? A palavra, muito bem. Mais outra. Não, aí só existe uma maneira da gente conhecer a Aí não Deus. pode. Só existe uma maneira da gente conhecer a Deus. Não, só existe uma maneira de conhecer a Deus. A palavra. Agora, como é que nós podemos ter intimidade com Ele, conhecer Ele profundamente? É orando. Nesse caso, não é nem conhecer, é reconhecer Deus. Aí a gente tem várias maneiras, né? Como Ele se mostra para a gente, como Ele se mostra, como Ele se faz conhecido. Aí tem várias outras maneiras. Palavra. A palavra já foi falada. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê Deus. A natureza de Deus. Quando a gente olha para o irmão, a gente vê Deus. Porque não tem ninguém capaz de criar o ser humano. Ou vocês acham que tem? Não, só Deus. Né? Então, assim, é dessa forma. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Em obediência. Seguindo a palavra e Conversar com Deus, tem intimidade com Conversar Deus. com Deus. Tem Aí intimidade com Deus. Na palavra, orando, Oração, jejuando, conhecer. lendo a palavra. Aí a gente tem intimidade com Ele, né? Obedecendo. Exatamente. Mas vamos lá, né? Uma coisa é saber quem é Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Porque você sabe quem é Deus através da Palavra. palavra. E você conhece Deus profundamente através da palavra e se relacionando com Tem intimidade com Deus. Mas dê um exemplo para eles entenderem de forma mais fácil. com relação ao quê? Isso aí que a gente tá A falando. intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Talvez vocês entenderem de forma mais fácil. A gente conhece o Neymar? Conhece, todo mundo Mas sabe conhece. quem é, né? Sabe quem é mais conhecer? Conhecer não. Então, tá vendo a diferença? De você saber Saber quem é e conhecer. e conhecer. Mas a gente conhece a pessoa, a gente sabe A gente tem o que intimidade. ele gosta, o que ele mora, o que ele faz. Então, se você chegar no Brasil inteiro, se você perguntar se a pessoa conhece Deus, todo mundo vai dizer que conhece. Mas esse conhecer não é aquele conhecer de intimidade. Sim. Né? Porque eu só conheço uma pessoa verdadeiramente quando eu passo a conviver Com ela. com ela. Então é esse relacionamento que Deus quer com a gente. Então assim, eu conhecer Deus através da Escritura, eu estou conhecendo Ele intelectualmente. Eu não estou conhecendo Ele na sua essência. Eu estou conhecendo de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus é assim, que Deus é dessa forma, que Ele age assim. Né? E a maioria das pessoas conhece Deus de uma maneira errada. Desconhecer por ouvir falar, Por ouvir falar e por saber de coisas, né? Exatamente. Não conhece Os verdadeiramente com O intimidade. discípulo de Jesus tinha 3 tipos. Tinha intimidade, amigo e íntimo. E só tinha um de intimidade, que era o João. Pedro, Tiago e João, o outro era amigo. E os outros eram tudo íntimo. íntimo é aquele que conhece assim, ó, com intimidade. Eu sei que o seu Então, gosto. aquele João, Os outros eram Amigo é amigos, feito, né? os outros eram amigos, mas eles não tinham uma intimidade tão profunda como aqueles 3. Todos eram amigos, mas não tinha aquela intimidade, porque todos conviviam. Então é a mesma coisa. Nós que somos pais, quando a gente fala pais, a gente está englobando mãe e pai. Dentro de uma casa, vocês que gostam de ter muitos filhos, né? Dentro de uma casa com 10 filhos, por exemplo. Aqui ninguém teve 10 filhos, né? Mas eu Só queria a senhora, né? Só ela. eu não queria uma casa com 12. Com 12, pronto, irmão. Mas dentro daquela casa não tem 1 ou 2 ou 3 que o pai ou a mãe tem mais aproximação? Tem mais afinidade? Com certeza. Não é? E tem aquele que parece até que nem existe dentro de casa. Porque tem
Tem Deus que obedece É o pai e a desse mãe. jeito, Tem Deus que não quer nada saber nada. Não é? Então, assim, na casa de Deus não é diferente, gente. Deus tem aqueles filhos que gostam de estar em contato direto com o pai, 24 horas. Ele gosta de estar ali com o pai. É um prazer ele estar na presença do pai. Mas já tem aquele filho que de vez em quando ele dá um bom dia, de vez em quando ele procura saber se o pai está vivo. De vez em Eu quando conheço à uma noite. senhora que o filho dela liga pra ela nem a pau, ele nem pagando. Por acaso essa senhora está aqui, né? Eu também não ligo pra você. A cedo ligar pra você. Então, assim, Mas a senhora é quem? meu filho ele só liga pra mim, manda mensagem, né? Em 3 situações. Aniversário, não, 4. Aniversário, Ano Novo, Natal e quando quer dinheiro. Ah, é você que eu falando. É interessante que hoje eu estava pensando na situação, eu estava pensando na minha filha, né? Quando ela não quer nada, ela fala bom dia, mãe. Não quer nada. Quando ela não quer nada, mas todo dia ela fala comigo. Quando Agora, ela quer dizer, quando "Pai, ela eu quer alguma coisa, quando ela quer alguma coisa, ela fala, mãe, bom dia. Quando ela bota a mãe primeiro, eu já sei. Tá chamando atenção. Eu já sei, ela quer alguma coisa, ou ela quer conversar alguma coisa, algum assunto diferente, mas alguma coisa diferente vai acontecer naquele dia. Mas ela fala comigo todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Quando ela bota bom dia, mãe, aí eu já sei que tá tudo normal. O dia vai O pai já tá ligado, né, família? Então, a gente não tem essa. Dos filhos que a gente cria, a gente sabe como ele age. Quando o meu filho manda uma mensagem pra mim, a semana. Não foi. Foi a semana retrasada. Ele sempre começa assim: benção, mãe. Aí, como é que a senhora tá aí, o Júnior? Aí, quando eu respondi, aí eu disse: Deus abençoe, estamos bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Aí eu digo: aconteceu alguma coisa? Porque quando ele fala fora disso é porque alguma coisa aconteceu, né? Eu digo: ih, já vem pedir dinheiro. Aí ele disse: não, tá tudo bem, graças a Deus. Não aconteceu nada não, tá tudo bem. Eu digo: é milagre. Entendeu? Ele falou comigo sem pedir nada. Ou ele ia pedir quando eu falei que estava Mas, irmãos, como a lição fala caminhando com Jesus, essa lição nos ensinou como nós devemos caminhar, conhecer intimamente o nosso Deus. Então, assim, como uma casa, como nós que somos pais, nós sabemos o comportamento de cada filho. Sabemos aquele que é mais apegado a nós, sabemos aquele que nós temos mais afinidade. Né? E Deus não é diferente. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente procura Deus, mais Ele se aproxima da gente e abre os braços para nós. Agora, aquele filho que levanta da cama e não dá nem um bom dia para o pai, vocês acham que... Eu vou colocar 2 situações. Deus tem 2 filhos. A Tati e a Tânia. A Tati acorda, geralmente, a Jojo vai para a escola de manhã ou à tarde? De manhã. De 7 horas ela já tem que estar na escola, né? Então, a Jojo vai sair de 6h30, 6h30, ela sai. Aí a Tati acorda de 6 horas para fazer o café, arrumar a Jojo para ela ir para a escola. 6 horas. Mas aí, a Tati, como é uma filha que gosta de estar com o pai, aí a Tati diz: não, eu vou acordar de 5 horas, porque eu vou ter 1 hora para ficar sós com o meu pai. E depois disso é que eu vou cuidar da minha vida. Mas primeiro eu vou passar 1 hora, essa 1 hora eu vou passar sós com o meu pai. Então eu vou falar com ele e vou ouvir ele falar. Aí ela tirou 1 hora. Aí eu acordo, já levanto da cama, já vou botar o feijão no fogo, já vou olhar uma coisa e outra, não lembrei nem de dar um bom dia. Aí vocês acham que o meu pai vai estar olhando mais para qual das filhas? Para aquela que gastou 1 hora, acordou mais cedo, vai passar 1 hora com ele? Ou daquela que acordou 9 horas, já atrasada para fazer as coisas e não lembrou nem de dar um bom dia? Com certeza. E nós sabemos disso, né? E por que não fazemos a coisa certa, homem? Por que que a gente não faz a coisa certa? Oi, mãe, como exemplo, a gente tem Marta e Maria. Eu acho assim. Né, irmã? Um exemplo muito bonito, mas ela tá falando aí, né? Exatamente. Por muito que a gente tá pai, eu penso que não agrada a Deus ainda. Não, irmão, a gente Nunca será A gente nunca suficiente. será suficiente. Faremos sabe por quê? Ô irmão, Deus não quer que a gente o agrade, não. Deus não quer que a gente o agrade. Deus quer que a gente tenha Ele como prioridade. Isso aí foi o que a gente fizer. Igual o camarão, né?
Foi o que a Maria fez. Chegou lá nos pés de Deus e a Marta correndo, depois a Marta começou a reclamar, Senhor, ela não me E ajuda. foi quando você tem a repreensão ali de Jesus com Marta, né, irmã? Marta estava mais Preciosa, interessada. tá? Marta estava mais interessada em Nas coisas. agradar. É. Entendeu, irmão Luiz? Isso. Marta ela estava interessada em agradar o Senhor, fazer uma comida boa, fazer bem feita. Ela estava com a intenção de agradar. Maria ela estava com a intenção de quê? Servir. De ser íntima, de servir, de estar ali pertinho. Eu quero ficar aqui ouvindo o meu Senhor. Ela não estava interessada só em agradar. Entendeu? Não que o que Marta fez Era errado, mas não é errado a gente querer agradar o Senhor, de maneira nenhuma. Mas o Senhor quer muito mais. Agradar, Ele quer. Fala aí, pastor. Abacaxi, batata A doce, diferença macaxeira, é, tudo na promoção. Maria deu prioridade. Marta ia dar prioridade. Então é a mesma coisa quando a gente vê a atitude de Marta e Maria quando elas vão ao encontro de Jesus, quando Lázaro morreu. Né? Marta é aquela mulher, aquela irmã, que ela acreditava em Jesus, acreditava, mas ela não tinha aquela intimidade, não era aquela. Vamos dar um exemplo dos dias atuais que a gente está vivendo. Você acha como é que Deus se sente? Quando eu tiro o horário do culto para 19 horas, porque 4 horas tem um jogo do Brasil, aí o culto era 4, mas 4 horas tem o jogo do Brasil, aí eu vou botar o culto para 7 horas da noite. Ou quando eu digo não, deixa para o jogo do Brasil, o culto, eu vou 4 horas, eu vou agradar a Deus às 9 horas, vou, mas vou agradar igual aquele que abriu mão de tudo para ir para o culto. O senhor ainda não jogo. Não. Então, a gente deu prioridade a quem? Quem foi para o jogo ou quem ficou para fechar o culto ali? Vou fechar Deus. De certa forma, quando a gente está em frente à televisão assistindo o jogo, nós estamos prestando um culto. Então, você escolheu quem é mais importante para você. Se é prestar um culto ao jogo ou se é prestar um culto ao Salvador. Eu assisto. Graças a Deus. Então, nós aprendemos a caminhar com Deus. Vocês podem até não falar, mas eu acho que alguma coisa ficou de aprendizado. Pô, porque o cara esquece. Quando o cara está lendo, aí vem. A parte do hoje pode aguentar, ou por exemplo assim. Pode aguentar, mas. Vai ficar o tiro. Mas se puxar muito, não entende. Oi, irmão Zé Luiz. O senhor tem 72 anos, né? 72. Pois é, olha só. Tem a história de uma juíza que ela foi para a faculdade com 60 anos. Assistiu? Então como é que o senhor pode dizer que... Toda a cabeça, irmão. Olha a cabeça uma só. Ela foi estudar com 60 anos, Todas as cabeças uma passou, só. fez a prova e passou. Irmão, Como juiz. todas as cabeças uma só. Não é, irmão. Não é, não. Entendeu? Sim. Graças de Deus a ela, né? Foi toda a cabeça numa só. Agora nós aprendemos o que significa conhecer a Deus. Foi a primeira lição. Nós conhecemos a Deus através de quê? Através da palavra. Mas o conhecimento a Deus, a gente aprendeu que não é só a gente ler a Bíblia. Se a gente só ler a Bíblia, a gente vai ficar sabendo quem é Deus. A gente vai saber que Ele criou o mundo, que Ele nos fez, como Ele nos fez. A gente vai ter aquele conhecimento. Mas, para que a gente conheça Deus como Ele quer, que é como filho, nós temos que morar com Ele. E como é que nós moramos com Deus? Seguindo as palavras dele. Passando a ter intimidade com ele. Passando a ter intimidade com Ele, deixando Ele vir, fazer morada. Porque a palavra dele diz que Ele virá e fará morada em nós. Não é isso? Então assim, nós não vamos conhecer a Deus. Deus não quer ser conhecido pela sua igreja, pelo seu povo, só intelectualmente. Ele quer que a gente conheça-o em profundidade, como filho. O Senhor deseja que seus filhos o descubram diariamente, pelo hábito. A gente tem que criar o hábito da leitura da Bíblia e da oração, porque através da palavra a gente conhece Deus. Sabe como Ele é, o caráter dele, os poderes que Ele tem. Agora, quando a gente ora, aí a gente fala da gente e traz o sobrenatural até nós. Então assim, não adianta só a gente ler a Bíblia se a gente não tiver uma intimidade. Se a gente não obedecer aquilo que a gente leu. Então assim, o que Deus mais quer é que a gente seja cristão, é que a gente more com Ele. Que priorize, né? Que priorize, exatamente. Que a gente tenha essa intimidade com Ele. Que a gente deixe tudo
para buscar a sua Eu presença. vou dar um exemplo aqui, os irmãos, rapidamente. Eu estava em casa agora há pouco, né, com meu irmão, eu vim em casa. Aí, o irmão ligou pra mim, Clésia, eu tô indo pra aí. Eu não disse não, né? Não tá certo. Mas o Vitor estava se aproximando a hora de eu vir pra cá. Aí eu liguei a caixinha, botei um louvor, vi que Deus falou comigo, também numa palavra, né, além do louvor. E quando chegaram, descer ali, né, poderia sim priorizar ele, dizer, irmã, rapidamente, para não passar por lá. Irmã, não vou poder, não chegou, né, a família. Mas eu não seria justa com Deus. Eu não me achei que eu seria ser justa com Deus. Eu não seria justa com Deus, né? Porque eu já tinha horário marcado comigo, Deus já tinha falado comigo na palavra, entendeu? E eu priorizaria eles. Enquanto o horário de eu estar aqui, eu ia deixar para trás, deixar passar, não é justo, né? Eles como família, eles podem vir outro horário. Em um momento que nem esse a gente não consegue ter toda vez. Todos os dias, né? Pode chegar lá e carro oculto. Quando do culto não filho. Eu não falo para me exaltar, né? Assim, para glorificar o nome de Deus. Porque muitas vezes realmente a gente acha que nem marca, né? Querem agradar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de agradar, não vou mentir. Mas a gente tem que priorizar. Além de querer agradar, a gente tem que priorizar primeiramente. Então, se é para priorizar Deus ou a família, primeiramente Deus. Então, às vezes vai descer, Então, assim, exatamente. Quando domingo eu estava lá na escolinha com as crianças, e a aula foi honrando a Deus. Como é que nós honramos a Deus? Aí eu fiz um pódio, vocês sabem o que é pódio, né? Pode ver aquilo que o Ayrton Senna usava na Fórmula 1. Um fica mais alto, outro fica do lado, outro fica do outro. Então, pódios são lugares onde tem o primeiro lugar, fica mais alto, o segundo lugar fica mais baixo e o terceiro lugar fica mais baixo. Então, são os lugares. E quantas vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida? Colocamos filho, colocamos família, colocamos trabalho, damos prioridade a outras coisas. O que eu observo muito é, principalmente quem trabalha. Quem trabalha vai trabalhar doente. Faz de tudo para nunca chegar atrasado. Mas quando é para fazer para Deus, aí qualquer... Não, eu vou lá, depois eu vou. O culto é 3 horas, chega 4. Não é assim? O culto é 3 horas, chega 4. Acorda de madrugada, 4 horas para fazer, arrumar as coisas, para 5 horas pegar um ônibus para chegar no trabalho cedo. Mas não acorda para ir orar, para ir falar com Deus. Então, nós, seres humanos, temos isso. E nós só vamos conhecer, ter intimidade com o Senhor e ser conhecido dele, porque também tem isso, gente. Deus quer que a gente o conheça, mas ele quer também nos conhecer. E a gente só vai, e Deus só vai nos conhecer. Aí você diz assim, mas ele não sabe de todas as coisas? Ele sabe, mas ele quer ter um relacionamento. Ele quer sentar comigo e conversar. As coisas que eu ouvi da nossa boca. Então, assim, aí vocês já ouviram alguém falar, ou a gente mesmo já falou aqui, eu já falei várias vezes aqui, que vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer, olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu não te conheço. Aí ela vai dizer o quê? Mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai dizer, não, eu não conheço você não. Porque não é só conhecer a Deus, mas ser conhecido por Ele. Então nós temos que buscar a presença de Deus e a intimidade com Ele para chegar naquele nível de dizer assim, tu visse a minha serva Adriana, mulher temente a Deus, que me ama acima de qualquer coisa. Exatamente. Será que nós estamos buscando essa... Então nós temos que pensar nisso. Será como é que eu estou sendo vista por Deus? Será que está tudo ok? Ou será que Deus está dizendo, ih, rapaz, a decepção não, né? Que ninguém consegue decepcionar Deus, porque Deus já sabe o que é que nós vamos fazer. Mas Ele vai dizer assim, o que você está fazendo está completamente fora da minha palavra. Ele não tem decepção, ele tem tristeza. Exatamente. Que a gente aprendeu que o Espírito Santo foi uma das lições que a gente aprendeu aqui, não foi? Que o Espírito Santo se entristece. É triste. Então nós conhecemos Deus em seus atributos, que Deus tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ou seja, os atributos divinos e os atributos morais. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Quem é que lembra aqui? Incomunicáveis. Divino. Quem é que lembra? Os atributos. Sim. Que só quem tem é Deus. Que só quem tem é Deus. Ninguém mais tem. Que ninguém mais tem. Só quem tem é Deus.
que... Não. São os atributos. Mas é mais ou menos também ninguém tem, não. Ninguém tem, é. Tudo começa com O. Coração? O poder, Não. o poder, mais o quê? Tá com maior é isso? Não, maior. É. Oni. Ciente. Onisciente e onipresente. Esses são os atributos incomunicáveis. Só quem tem é a Trindade. Ninguém mais tem. Agora, tem atributos que o Senhor comunicou conosco, que é comunicáveis. Eu não quero que ele tenha igual. E ele distribuiu para as suas criaturas, que somos nós. Que nós temos. Quais são? Diga aí um. Coração. Adoração. Bom louvor. Não, são atributos. Atributos é o quê? Qualidade que eu tenho, que Deus também tem. Que foi Ele que me deu. Ele dividiu comigo. Deus, Que Ele tem, Ele dividiu comigo. Deus é amor. Amor, ira, santidade, justiça. Entenderam? E esses são atributos que Ele divide conosco. Ele é santo, mas Ele quer que a gente também. Ah, que bom. Quer dizer que ele pode se virar? Pode sim. Ah, Tristeza. E Deus se ira? Se ira. Se ira. Deus odeia? Não, ele se ira, mas Deus não odeia? odeia. Odeia. Deus odeia. Não odeia o pecador, mas não odeia o que ele... Ele odeia o muito inimigo. bem, Maria. Muito bem. Ele, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? isso. Mas, gente, tem uma qualidade de ser humano que Deus odeia também, viu? Que Deus odeia também. Uma qualidade. É. É o Deus ímpio. odeia. O ímpio. Tem que dizer na palavra deles que ele odeia o ímpio. Então, existe uma diferença do pecador para o ímpio. Então, Deus não odeia o Manda pecador. para explicar a diferença do pecador para ele. É porque o ímpio não tem compaixão de ninguém, não tem dó de ninguém, tudo que ele faz é para acabar com o outro. O ímpio ele tem prazer Tem fazer o errado. na maldade. Ele tem prazer de cometer a impiedade. Então, assim, esse Pecador faz, mas sim. arrepende. O ímpio não. O ímpio A faz. palavra não ainda se é arrepende. pesada, né? Entendeu? Então, a diferença, entendeu, Tati? Então, nós todos aqui somos pecadores. Pecadores arrependidos. Mas somos pecadores. A dona do Débora tem uma coisa. Todos nós aqui somos pecadores arrependidos. Entendeu? Mas é bom também. Agora, o ímpio é aquele que, por exemplo, existe um nível de crueldade. Você já imaginou que tamanho de crueldade é desse povo abrir uma mulher grávida e arrancar o feto de dentro dela? Olha lá. E sentir prazer nisso? Então, isso aí é um tipo de iniquidade, impiedade, de ímpio. Esse ímpio, Deus odeia. Aí você, quando lê o Antigo Testamento, você olha lá e vê Deus dizendo assim: mata quando vocês entrarem na terra, vocês vão matar aquele povo, não tenha dó de ninguém, mata todo mundo, não deixa ninguém. Já ouviram? Já leram alguma coisa assim? E quem diz assim? Na Bíblia não tem? Que Deus manda? Sabe por quê? Eu queria acabar o povo aí. Moisés, deixa eu acabar esse povo, depois eu faço tudo para você. Não, mas não é com relação a isso não. É com relação ao povo que habitava na terra que ele deu para. Ele disse, quando vocês entrarem na terra, você tem que exterminar tudo. Pronto, como exemplo poderia ser Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Por quê? Aquele povo era ímpio. Aquele povo, eles Cruel, tinham, né? exatamente. Eles tinham prazer em ser cruel, em ver o sofrimento do povo. Eles não queriam só matar. Eles matavam por crueldade. Eles tinham prazer de ver você sofrendo. Então, assim, esse tipo de povo, aí o povo diz assim, mas Deus era carrasco, era impiedoso, mandava matar criança e tudo. Mas por quê? Não por que por trás? Porque aquele povo era ímpio. E Deus queria varrer da face da terra. Então, nós aprendemos que Deus odeia. Então, os atributos comunicáveis de Deus é santidade, justiça, ódio, ira, amor, Então quer dizer que eu posso odiar com Adão. tristeza. Eu posso odiar com Adão. Não fez o que eu falei, mas eu sim. Não, o odiar ele você não pode. A única pessoa que pode odiar é Deus. Ele pode se Nesse irar. sentido. Você pode se irar e não Pecado. cometer o pecado. Será que- Mas você pode odiar o que o irmão Adão fez. Pecado, né? O pecado que ele cometeu. Mas você tem que amá-lo a ponto de dar sua vida por ele, como Cristo fez. Eu não sei se eu estou muito bom. Então, Obrigado, irmão. então nós aprendemos que nós conhecemos Deus através das escrituras, da oração, né? Através dos seus atributos.
o seu nome, das circunstâncias, quando nós olhamos, da natureza, quando nós olhamos para a natureza, das circunstâncias como? Quando as circunstâncias, por exemplo, através das circunstâncias que a gente tem, a gente vê Deus numa circunstância difícil, porque a pessoa, mesmo naquela circunstância difícil, não desiste. Por exemplo, eu vou usar o pastor. Quantas pessoas que é cristão não desistem na situação? Aí a gente conhece Deus na vida dele, através da vida dele. Por quê? A gente diz realmente, Deus é poderoso, porque apesar do que ele passou, ele continua firme com Deus. Aí nós conhecemos Deus, nós vemos o agir de Deus através da vida dele. Foi através de uma circunstância. Nós conhecemos Deus através da natureza, quando nós olhamos. Eu estou vendo aquela árvore balançando, mas eu não estou vendo quem é que está balançando ela. Mas é o vento. A gente não vê o vento, mas sabe que ele existe. Então, assim, isso é Deus. Então, em tudo, a gente consegue ver Deus. Aí a segunda lição, Jesus, o Salvador. Esse aqui é muito fácil, né? Já está com sono. Jesus, o Salvador. Esse aqui é muito fácil. Jesus, ele era 100% homem? Sim. E ele era 100% Deus? Sim. Então Deus, ele 100% homem, ele viveu aqui como Homem. ele sentia dor, Sim. sentia tristeza, Sim. sentia raiva, Sim. ficava irado, Ah, sentia fome. Sim. A gente viu que ele passou por tudo isso. Mas ele passou por tudo isso por um motivo. Qual foi o motivo? Salvação. Para cada um, tá? A nossa salvação. Ele nos amou de tal forma que ele se despiu da sua glória, né? Da sua divindade, e veio como homem para nos salvar. Então nós aprendemos isso, Jesus como o Salvador. Então ele foi um exemplo de santidade. Mesmo como homem ele pecou? Então, como homem ele não pecou. Ele fez tudo, passou por todas as dificuldades que o ser humano passa, por todas as provações. Com certeza Jesus teve mulher dando em cima dele. Eu acho que muitos cabelos não chegou junto de Jesus, né? Olha. Cabelo fino dos olhos azuis, né? Eu acho que chegou Não, os Jesus sem falar. olhos azuis não tinha, irmão. Olhos azuis não tinha porque o povo de Israel não tem os olhos azuis, viu? Aquele Jesus de olhos azuis, aquilo é mentira, viu? Não existe. Porque o povo de Israel não tem olhos azuis. Então assim, Cristo nasceu, viveu como homem e morreu como homem para mostrar que seria possível a gente ser santo como ele é santo. É possível a gente resistir às tentações? É possível. Por que ele resistiu às tentações? Porque ele era Jesus? Não. Porque ele era ajudado por quem? Por pai. Não. Ajudado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. E nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo. Então, Jesus orava? Então, a prova de que ele era homem, sujeito às mesmas necessidades, aflições que nós, ele precisava orar ao Pai para obter sabedoria, para obter poder, como nós. Nós só vamos ter sabedoria, poder, unção, ousadia, capacidade se a gente tiver em oração. Oração, jejum, meditação na palavra. Era o que Jesus fazia. Ele deu o exemplo. Então, assim, Jesus, o Salvador. Ele veio como homem, sofreu e morreu para nos salvar. O nome de Jesus, quem é que lembra o nome de Jesus? Algum nome de Jesus? Emanuel, né? Emanuel. Mais o quê? Emanuel é Deus conosco. Yeshua é um dos nomes. Yeshua é Eloí, né? Eloí. Eloí não, Eloí é uma das qualidades do Senhor. Não é isso, pastor? Uma das ações. Isaías deu 5 nomes para ele. Qual foi o 5 nomes? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nazareno. Então é muito mais do que 5. Mas Emanuel, o Cristo, né? Era o nome dele. Jesus, o Cristo, Emanuel. Então, esses eram nomes maravilhosos. Deus conosco, que é Emanuel. Então, assim, o filho do homem, filho de Davi, tudo isso era nome dado a Jesus. Então, nós aprendemos qual o propósito da vida do Messias. Qual o propósito da vida do Messias? Salvar. Então, nós aprendemos a autoridade. Qual a autoridade que Deus
que Jesus teve sobre nós. Perdoar pecados, libertar, né? Tudo isso nós aprendemos nessa lição. Ele tem o poder de perdoar, é o único que tem o poder de perdoar. Não existe ninguém que tenha o poder de perdoar. Só Jesus. Só Ele tem o poder de perdoar. Só Ele tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Vamos dar um parênteses aí. Eu tenho poder de perdoar. Sim, mas perdoar, você tem o poder de perdoar a pessoa para a salvação? Estou falando de salvação. Não, mas eu estou falando, aqui está falando, é Jesus o Salvador, a gente está estudando. Aqui é Jesus o Salvador. É a salvação, só que tem poder de perdoar a salvação. Porque eu não posso perdoar para salvar aquele irmão, né? Não. Só Jesus. Mas eu posso perdoar ele como pessoa, né? Entrando aí nesse quesito aí. Vamos ver que a Ana Carla fez alguma coisa contra mim. A Ana Carla fez alguma coisa contra mim. Aí eu não perdoo a Ana Carla. Mas a Ana Carla já se arrependeu e pediu perdão a Deus. Ela foi perdoada? Sim. Agora eu que não perdoei ela. Tá entendendo? Então assim, ela cometeu o pecado, pediu perdão a Deus e foi perdoada por Deus. Ela vai pro céu. Agora se eu não perdoar ela, ficar com a mágoa dentro do coração, eu não vou. Eu não sou perdoada, porque o que lá a palavra diz? Perdoa os meus pecados assim como eu. Então, está condicionado. Eu só vou ser perdoada se eu perdoar. Vocês entenderam como é importante, Ana Carla, a gente perdoar? Assim, Mesmo que a pessoa não se arrependa, independente dela se uma arrepender. pergunta. Assim, a gente, digamos que eu e Deus pedi perdão a Deus por uma pessoa do coração, né? Por uma pessoa que veio até a mim e me jogou pedra no coração, né? Mas eu tenho que chegar até a ela e pedir perdão, ou eu tenho que sabrear, que pede o Senhor e pedir perdão a Deus. Ô, irmã Adriana, se vamos dizer, a Ana Carla me fez algo muito ruim. Ela me fez algo muito ruim. Mas ela, lá no quarto dela, ela se ajoelhou, se arrependeu, pediu perdão a Deus. E Deus perdoou. É isso que eu queria saber. Ou eu tenho, aí Deus perdoou. Mas se eu chegar até a pessoa que me machucou. Não. Ela que me machucou. Ela pediu perdão a Deus. É. Aí ela vem e me pede perdão. Ela vem e me pede perdão. Olha, me perdoa que naquele dia eu cometi esse pecado contra você. Né? Aí me perdoa a Deus. Mas não sabe o que ela está falando, ele não está assim. Eu ofendi a senhora. Já com o coração. Mas eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoou. Mas eu que ofendi a senhora, eu devo ir até a senhora pedir perdão ou não é necessário? Com certeza. Por quê? Com certeza. Por quê? Porque se ela me ofendeu e pediu perdão a Deus e Deus perdoou, quando uma pessoa é perdoada por Deus, ela vai ter consciência do seu. Se ela se arrependeu, ela tem consciência do pecado dela. E se ela tem consciência do pecado dela, ela não vai ficar em paz se ela não vier Pode pedir perdão à pessoa. pedir perdão. Entendeu? Então ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, foi a pessoa e pediu perdão à pessoa. Aí a pessoa diz assim: quem tem o poder de perdoar é Deus, eu não perdoo ninguém não. Não é geralmente as pessoas dizem isso? Acontece. Não é isso? Aí a Ana Carla fez a parte dela. Com Deus e com a pessoa. Ela tá Agora é aquela pessoa que vai ter que tranquila. Ela tem que ficar de consciência limpa. Eu fiz a minha parte, eu me arrependi do Ainda que eu vou chegar na fiz. pessoa e pedir perdão também. Eu me arrependi do que eu fiz. Fui lá, pedi perdão a Deus, fui lá, pedi perdão a ela. Agora se ela não perdoou, Aí é com ela e Deus. aí ela vai ficar com dois pecados. O pecado que estava nela. E já complica mais, né? Exatamente, entendeu? Entendeu, dona José? Desse jeito. Então, assim, e se ela nunca vier me pedir perdão? Eu tenho que chegar a ela e dizer, olha, você tá perdoada pelo que você me causou. Entendi. Se ela não se arrependeu, aí o problema é dela. Eu fiz a minha parte. Tá entendendo, irmão? Apesar que não é fácil. Exatamente. É muito doloroso. Por isso que temos que ter Muito o doloroso. Espírito Santo. Sem me arrepiar, não. É doloroso. Porque se ela vamos dizer que ela cometeu algum pecado contra mim. Eu estou usando você, viu, Ana Carla? Mas É exemplo. é um exemplo. Ela cometeu alguma coisa contra mim, ela levantou um falso, ou ela fez alguma coisa, falou mal, alguma coisa assim. Eu fiquei sabendo, né? Aí eu chego a ela e digo, olha, Ana Carla, eu sei que você fez isso, mas eu te perdoo. Mas ela não se arrependeu. Não tá nem aí. Entendeu? Ele vira pro lado dela. Exatamente. Mas eu estou livre. Porque, gente, a falta de perdão, ela não vai aprisionar quem fez. Quem fez Ela contra vai você mal, ela vai aprisionar aprisionar a gente. eu. E aprisiona, viu, irmã? Não aprisiona, causa doença. Porque é fácil, né? É fácil a gente machucar, a gente pedir perdão. Mas a gente ser machucado, perdoar. Aconteceu isso comigo aqui. E quando podia ver a foto daquele caboclo ali passar, eu ia embora.
O coração fica louco, mas você vai morrer. Não, mas não era daquele caboclo, não. Era dele, não. Quando passar na minha frente, eu ia falar, eu já ficava com o coração. É isso que o diabo se agrada, né? Ele quase morre do coração. Então, Foi ódio. e não é a pessoa que causou mal, atinge a gente. Infelizmente atinge a gente. Então, gente, a gente só consegue perdoar se a gente estiver na presença do Senhor. O Espírito Santo é que nos ajuda. Porque se a gente estiver na carne, a gente não consegue, não. Então, Jesus é o único que tem o poder para perdoar, é o único que tem o poder para regenerar da nova vida. Então, ele veio aqui com esse propósito, para nos salvar. Não Salvar pode machucar ele, nós não. mesmos. A gente acha que Jesus veio só nos salvar do pecado. Não. Jesus, além do pecado, existe algo muito maior que é o nosso eu que a gente precisa de libertação. Sabia, Tati? Que se Jesus não nos libertar do nosso eu, se a gente não colocar, não abrir mão, não renunciar ao nosso eu, a gente nunca consegue se libertar por nós mesmos. E fora que a falta de perdão e impedimento das bênçãos de Deus chegar também na nossa vida, né, irmã? Com certeza. Além da gente adquirir doença, afasta As bênçãos. as bênçãos. Por quê? Porque enquanto a gente não perdoar, Deus está longe da gente. Nós estamos em pecado. Não é a pessoa que comete o crime que está em pecado só. Eu que não perdoo, o criminoso passa a ser um criminoso. Olha, Falta de perdão É pesado. mas é a realidade. Mas é pesado. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Oi? Tá tudo certo, pastor, pode ouvir. Então vamos para a outra. A outra é a pessoa do Espírito Santo. Esse aqui é muito fácil, né? A gente estudou a pessoa do Espírito Santo. E nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Isso é verdade, isso é verdade. Vocês lembram o Espírito Santo? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? Quem, dona Josefa? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? Não sabe, né? Sabe? Sabe? Não puxa nada de alguém, vai arrancar o teu Muitas aí. vezes, assim, muitas vezes, eu vou dar exemplo a minha vida, né? Muitas vezes chega um momento da minha vida que nem com força de orar, de clamar ao Senhor eu estava, era para a situação que eu estava vivendo ali, né? Mas somente eu tendo a intenção e o coração limpo de buscar a presença de Deus, eu creio que ali o Espírito Santo, né? Ele pegava minhas lágrimas, o meu choro em forma de oração e levava para Deus, né? Em forma de uma oração. Tem o coração puro, limpo. Mas como é que a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, irmão Adão? Aí é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa é uma maneira dele mostrar que é uma pessoa. Ele. Não. O Espírito Santo tem vontade Ele própria. intercede pela gente quando a gente não pode. Ele tem vontade própria, o Espírito Santo. Vontade própria física. Tem vontade própria, gente. O Espírito Santo decide alguma coisa? Sim. O Espírito Santo, ele se entristece? Sim. Se você fizer uma... O Espírito Santo, ele nos inspira? Sim. Ele fala? Fala. Então assim, ele dá ordem? Dá. É por isso que ele é uma pessoa. Porque quantas vezes a gente está orando, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas a gente está orando e a gente ouve uma voz na nossa mente ou lá no nosso coração que diz assim, não. E a gente ouve essa voz audivelmente. Tem hora que você quer fazer uma coisa que não deve e você depois que você está aquilo ali, não pode não, isso aí é pecado. Então aí O Espírito Santo Exatamente. já aconteceu comigo várias vezes. Então, vocês lembram do episódio de Paulo? Quando a gente está orando, que só dá para chorar. Talvez Deus esteja, através do Espírito Santo, que quebre um tempo. Vocês lembram de Paulo, que Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo disse, você não vai. Você vai para tal lugar. Então, o Espírito Santo chegou no meio da igreja quando os apóstolos estavam reunidos e ele disse, me separe Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Então, o Espírito Santo, ele decide, ele ordena, ele se entristece, ele repreende. Ô, pastor, mas quando ele chegava assim, o pastor quer chegar a fazer o pastor, vamos tirar daqui, vamos para o mas ele só ia em voz, né? Ele não chegava a pessoa, em voz, a voz, né? Não, o Espírito Santo a gente não, a Não não vê. ser que ele Não queira vê, se né? materializar. Não, É bem difícil. só em voz, né? Que é uma, como é que se chama, pastor? Quando Deus se materializa, eu esqueci agora o nome que se dá. Esqueceu também, né? Pois não, aquela passagem que fala que Deus falou na boca foi com burro, foi? Ali ele se materializar? Não. né? Ali ele fez o animal falar. Ali ele fez o animal falar. Como ele fez a cobra também, né? Como a cobra também
falou. Ele O usou. diabo usando a cobra, né? Falando no caso da cobra, eu acho que foi possessão, né? Mas o jumento não, o jumento Deus abriu a boca Como uma dele. repreensão, não foi aquilo ali? Foi. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele revela a verdade. Quantas vezes a gente age de uma maneira achando que está certo? É sensível porque tem hora que o cara chora sem querer. Quando- Mas é uma palavra, pega aquela palavra, que ela envolve o cara que tá você fica chorando. Pois é. Já aconteceu muito ali. Quantas vezes a gente tem uma ideia de uma coisa? Por exemplo, eu uso muito esse exemplo. Às vezes eu vivi um tempo em que certas coisas para mim era normal, era certo. E eu usava a própria Bíblia para justificar o meu erro. Mas quem foi que mostrou a verdade? E me revelou a verdade, que tirou as vendas? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo olha para mim e diz assim: olha, você tira as escamas e diz assim: isso aí que você está fazendo é errado, não é da minha vontade. Então, vocês entenderam? Sim. O Espírito Santo é uma pessoa por quê? Porque ele é sensível, ele entristece, ele decide, ele ordena. Então, ele é uma pessoa. E ele nos dá vida. Quantas vezes nós estamos tristes, né, por alguma situação e o Espírito Santo vivifica a nossa alma, conforta, né? Então, assim, ele é o símbolo, ele é o penhor. O Espírito Santo é a certeza de que Jesus vem nos buscar. Ele é a nossa herança. Vocês entenderam essa parte? Sim. A palavra da verdade. Porque quem é a palavra da verdade? A Bíblia, né? A biblioteca divina. É a palavra da verdade. É ali que nós encontramos todos os princípios bíblicos. Todos os princípios bíblicos estão onde? Na palavra. Na palavra da verdade. É através da palavra que nós sabemos como Deus é, o caráter de Deus. Como Deus criou o mundo. Tudo, absolutamente tudo que existe, nós sabemos que existe por causa da palavra. É revelado na palavra. Então, nós aprendemos também que a palavra, ela foi escrita há cerca de 1.400, 1.600 anos atrás. Aliás, foi escrita durante 1.400 a 1.600 anos, né? Durante 1.500, 1.600 anos. Ela foi escrita durante esse tempo. Aí você vê, Gênesis não se contradiz com Apocalipse. Não tem nada na Bíblia que, mesmo sendo autores diferentes, em anos diferentes, épocas diferentes, ela foi escrita. Nesses 1.500 anos, durante 1.500 anos foi escrita a Bíblia, com pessoas que nunca se conheceram, viveram em tempos completamente diferentes e tratando do mesmo assunto. Porque Gênesis aponta para Jesus, Apocalipse aponta para Jesus. Então, em torno de 40 autores teve a Bíblia. Deus usou em torno de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever, para narrar toda a trajetória. 40 homens. E depois desse tempo. Então, assim, é a palavra da verdade. Não tem como tirar a veracidade da Bíblia. E a ciência já a veracidade das escrituras sagradas. Então, ela é provada pela ciência. Não é um ponto de falha, como alguns dizem, né? Que é um ponto de falha. Ou histórias. Exatamente. Então, e ela é um livro para todos os povos. É o livro de todos os povos de todos os tempos. Todos os tempos. Ela não muda. Ela continua atual. Como foi há 6 mil anos atrás, é hoje. Não muda. Não existe um livro mais atualizado, na verdade. De maneira nenhuma. Existe. Aí a gente também conheceu o que é igreja. Igreja. O que é isso? O que é a igreja? Somos nós. Essa é uma família. A igreja é a família, muito bem, Mariana. A igreja é a família de quem? A igreja é a família de Deus. Agora, a igreja também é o quê? A igreja, além de ser uma família, É o povo da igreja. pastor, Abençoado. Não, você não deu. tá errado aí. Pastor. Nós somos os três, pastor. Tá certo. Oi, Mariana, a senhora sozinha, lá na sua casa, é igreja?
pra me entender melhor. Assim, É. sozinha assim, é de Cristo, né? Eu sou de igreja, agora Tipo sozinha. assim, irmã, assim, sem eu, a senhora com Deus, a senhora consegue. A senhora é a igreja sozinha? igreja? Não. A senhora Mas tem a senhora Cristo. sozinha na sua casa, a senhora é o quê? Ela não vai lembrar. Quero entender melhor, irmã. Com Cristo, a senhora se considera sozinha ou não? Não, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Ela sozinha na casa dela, Você na sua casa. ela é sozinha igreja. na igreja. Você sozinha na sua casa, você é a Mas é igreja. só o mesmo. Né? Se a gente não é igreja, a gente é o quê? Eu me considero igreja. Assim, mas sozinha, de que eu sozinha. Eu pensava assim, é o mesmo. Exatamente. Eu sozinha na minha casa, eu sou o mesmo. O Ah, corpo. entendi o sentido agora. Entendi agora. Tá vendo? Sozinha. A gente só é igreja se tiver dois ou mais, né? 3, 4, 10, 20. Nós somos membros do corpo e nós somos templo. Do Espírito Santo. Então nós somos o templo de Deus, né, onde ele habita, nós somos o templo, mas Deus só habita onde é que Deus habita? Coração. Ele habita na igreja. Aí hoje eu estava ouvindo uma coisa que eu achei Aí interessante. você vai confundir a mente pessoal. Hoje eu estava ouvindo uma coisa e eu achei interessante, que é verdade. A gente diz assim, que o pastor estava dizendo que tem uma música que cantam que é errado, né? Assim, quando eu cheguei na igreja, o Senhor já estava, né? Realmente, não está errado. Sabe por quê? Porque Deus habita no nosso coração. Então ele só chega quando ele não vai estar no lugar só vazio. Então assim, ele só chega quando a igreja, ele está onde a igreja está reunida. A igreja está aqui fechada, Jesus não está aqui não. Deus não está aqui não. Aí a gente diz assim, quando eu cheguei, ele já estava. Não, ele chega conosco. Mas eu digo direto, quando eu vou abrir aqui, eu digo, quando eu estou abrindo aqui, meu Senhor já está. Não, ele está chegando com a senhora. Ele não está. Porque ele está em mim, ele está chegando conosco. Sim, mas se eu chego e já tem algumas pessoas aqui, Ah, sim. Ele já está. Agora. Ele já está. Mas quando eu cheguei, ele já estava? Não. Aí está no sentido de que ele já estava me esperando. Não, se ele habita em mim, como é que ele vai estar me esperando? Entendi. Entendeu? Então assim, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. mas foi comentado que Deus habita na igreja. Deus habita em nós. Todavia, porém, nós só funcionamos como igreja porque se não houver igreja, Não existe corpo. não existe corpo. Se não houver igreja, não tem comunhão. Eu posso ter a minha comunhão com Cristo, mas como é que eu vou ter a minha comunhão com os irmãos? E a Bíblia exige que nós E tem a tenhamos comunhão uns com os outros. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Não existe um cristão que tenha comunhão só com Deus, só assim e não assim. A comunhão tem que ser assim e assim. Tem comunhão somente com Deus e não com o outro. Não existe esse cristão. Então, se eu tenho comunhão com Deus, automaticamente eu tenho que ter comunhão com o corpo dele, que é a igreja, que são os irmãos. Irmãos, nós somos corpo por quê? Porque a cabeça é Cristo. Então, nós temos a cabeça é o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando e o corpo é feito de quê? O corpo, o meu corpo. De membros, não é isso? De membros. O corpo é feito de membros. Então, cada um de nós somos o mesmo corpo de Cristo. E todos os membros têm a mesma importância. Ele pode não ter a mesma função, mas ele tem a mesma importância. Eu vou dar esse exemplo aqui e dar um detalhe. O meu corpo continua funcionando mesmo sem a perna. Continua. Continua perfeito, né? É. Mas quando eu penso no corpo de Cristo, quando as pessoas vêm para o culto, mas eu falto, o corpo vai funcionar, mas vai faltar um. Membro. Ele não vai funcionar na sua totalidade. É igual o pastor. Ele não tá funcionando. A mesma coisa. A perna do pastor existe sem carinho? Já aconteceu, já acabou, né? Então a mesma coisa quando o pastor sai da igreja, ele morre. E a igreja fica deficiente também. A igreja, se nós temos comunhão com Deus e com os irmãos, quando um membro daquele morre, o corpo continua funcionando, mas o corpo fica deficiente porque dói. Porque dói. O pastor até hoje sente dores, porque tirou um membro, sente dor. E a gente também tem que sentir essa dor quando o membro sai da gente, do corpo. A gente tem que sentir essa dor.
pelo meio, que não se encontra. Então, nós aprendemos que igreja somos nós, que igreja é o corpo de Cristo e que igreja tem que ter comunhão uns com os famílias. E que igreja é uma família, é a família de Cristo. Independente do nome, da placa que tenha, nós somos único. Não existe várias igrejas, só existe uma igreja. O nome aí não quer dizer que essa igreja é a de Cristo, não. É só dar uma questão de... Como é que se diz? Identificação do CNPJ. Identificação do CNPJ. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a família de Cristo, tem um pedaço aqui, tem outra no Japão, tem outra nos Estados Unidos, tem outra na África, é uma só. Então é por isso que nós temos que sentir a dor do nosso irmão quando ele está passando por dificuldade. Vamos lá, essa foi a quinta. A sexta lição, essa foi boa demais. Os dons e o fruto do Espírito. Nós aprendemos sobre os dons e os frutos do Espírito, né? Aprendemos que os dons são o que eu tenho para servir. Dons é o que Deus me dá para que eu sirva o próximo, o corpo de Cristo e a sociedade. E o fruto do Espírito é o que eu sou. É gerado da minha comunhão contínua com Deus. Então, o fruto do Espírito que gera em mim é o Espírito Santo. Agora, vamos dizer assim, essa gravidez, ela depende de mim. Por quê? Porque o fruto do Espírito só vai ser gerado em mim se eu buscar a presença do Espírito. Então, assim, o fruto do Espírito, ele muda o meu caráter. Ele é a minha essência. Os dons não. Os dons é dado por Deus a quem Ele quer para prestar um serviço. E os dons podem ser tirados. Deus pode dar e Deus pode requerer. Se eu não estou usando a ferramenta que Deus me deu, Ele vai fazer como aquele trabalhador que enterrou a sua ferramenta. Quando Deus se humaniza, o termo dado é teofania. Teofania, é. Quando Deus se mostra como uma pessoa, é teofania. Como, por exemplo, Ele se mostrou na sarça, pegando fogo. Ali é uma teofania de Deus. Ele se mostrou como um anjo para a mãe de Sansão. Ali é uma teofania de Deus. Vocês entenderam a diferença dos dons para o fruto do Espírito? E para que serve? Os dons é para eu servir. E o Espírito, os dons, e o fruto do Espírito é para moldar o meu caráter. O fruto do Espírito molda o meu caráter e eu vou demonstrar maturidade espiritual através do fruto do Espírito. A sétima, ética cristã. Vocês sabem o que é ética? Ética é o comportamento, exatamente. É os valores morais que nós temos. Entendeu? É o conjunto de valores morais que nós temos. E o nosso manual de ética cristã é o quê? O nosso manual de ética cristã. O manual, a Bíblia. A Bíblia. Está lá. Né? Os princípios bíblicos são a ética cristã que nós vamos viver, ser guiado, orientado por eles. Então, a ética é aquilo que me dá Me ensina, né? um norte. Isso daqui, é interessante que a ética cristã é contrário, muitas vezes, à ética natural do homem. Porque o Senhor diz assim, se te baterem de um lado, tu dá do outro. Se te assaltarem, tu dá até aquilo que o assaltante esqueceu de levar. Tu entrega para ele. O mundo diz o contrário. Então, a ética do homem difere da ética de Deus. Então, aqueles que choram serão consolados. O pobre é o rico. Rico no espírito, né? Na graça de Deus. Então, assim, a ética é o conjunto de princípios bíblicos que a gente tem que viver por ele. E nessa ética nós estudamos o Sermão do Monte. Porque ali Jesus nos ensina a ética do reino. Os verdadeiros cristãos obedecem os mandamentos, porque amam a Deus. Então nós temos que obedecer os mandamentos porque nós amamos a Deus. Não por obrigação, mas por amor.
A busca pelo padrão ético, portanto, é fruto de comprometimento do homem com Deus. O nosso maior exemplo de ética cristã é Jesus. Ele é o padrão, é o exemplo por excelência. Cristo é o padrão ético do reino de Deus. No caso, a ética significa o ensinamento. A ética é aquilo que é as regras pela qual eu vivo. Os ensinamentos de Cristo. Não é os ensinamentos de Cristo que nós vivemos? Ou temos que viver, né? Se a gente não vive, a gente tem que Então, a ética é o ensinamento, né? é o código de ética de Cristo. E Cristo ensinou para a gente como a gente deve viver. Por aquilo que ele nos ensinou. Vocês entenderam o que é ética? Sim. A oitava, o cristão e a família. Essa é fácil demais. A família se originou na onde? Qual foi a primeira família criada por Deus? Adão e Eva. Não tem como ele errar, né, mas... Tem não. Adão e Eva. Agora, se eu quero construir uma família, isso aqui significa que ninguém mais pretende construir uma família, são esses dois jovens aí, né, que vão construir ainda. Porque todo mundo aqui já tem. Mas, se eu quero formar uma família na vontade do Senhor, o que é que eu devo fazer? Não, faço pergunta também. Se eu quero construir uma família debaixo da vontade de Deus, como é que eu devo fazer? Conversar consigo e trazer para a casa do Senhor. É construir uma família. Construir é entre você e seu esposo. É por isso que eu disse antes que pra gente esse conselho já não serve mais porque a gente já construiu. O certo, se eu for da casa de Deus, eu sou evangélico, eu tenho que procurar uma pessoa evangélica. Muito bem. Primeiro a gente tem que orar. Né? Orar a Deus. Então, Ricardo, quando você pensar em namorar, primeiro você tem que arrumar um trabalho, construir uma casa, depois orar a Deus. Depois orar a Deus para que ele envie a pessoa certa. Para que ele me mostre a pessoa certa. Para quebra-cabeça, né, irmão? Isso é criar família na rocha. Exatamente. Né? Criar aquela casa. Debaixo na rocha. Debaixo da ética divina. Da ética divina. Mas muitas vezes a gente, é por isso que a gente quebra a cabeça e às vezes o casamento não dá certo, porque a maioria de nós aqui, por exemplo, eu quando eu me casei eu não era cristã. A maioria eu acho que aqui quando casou não era cristão, né? Ninguém, né? Era só ele. Mas muitas vezes, irmãos, eu já vi muitas pessoas que são crentes e casam com a pessoa errada. Sim. Muitos casos. E sofrem. Mas por quê? Por desobediência. Muitas vezes Deus fala não e a pessoa afirma. Oh, ele é tão bonitinho, né? Tem os olhos azuis. Tem os olhos verdes. Aí olha só a aparência. Aí não vê se aquela pessoa realmente é crente, se ela ama mais a Deus. Eu costumo dizer quando eu digo para as meninas que ainda não é casada, eu digo, olha, gente, quando vocês forem procurar uma pessoa para passar o resto da sua vida, procure alguém que ame mais a Deus do que a você. Porque se essa pessoa ama mais a Deus do que a você, ela vai obedecer o que diz a palavra. E a palavra diz o quê? Que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Entendeu? Então assim, se eu procuro uma pessoa que ama mais a Deus do que a mim, acabou. Tudo certo. Não tem como esse casamento dar errado. Porque os dois vão estar debaixo das mãos do Senhor, da proteção divina. Ela vai estar construindo a casa, a família na rocha. Então assim, o cristão e a família. A família é a base da sociedade. Uma família bem estruturada, você vai ter uma sociedade estruturada. Por que que hoje nós temos a sociedade dessa forma? Porque as famílias estão totalmente desestruturadas. Aí eu vou usar o seu exemplo, Clécia. A Clécia está criando 4 filhos sozinha. Não porque ela quer, né? Ela tem um motivo porque está sozinha. Mas não deixa de estar educando os filhos sem a presença do masculino, sem a presença do pai, do chefe. Mas a Maria, o que tu pensa? Criar os filhos sem a presença do pai ou é melhor? A porção é gravada, hein, pastor? É gravada. Gravada que tá pior. Manda um abraço a torcer nele, sabe? Com o Cristo a gente consegue, né? Então, entendeu? Então assim, a maioria das famílias hoje estão desestruturadas. E como exemplo também, eu tive a minha mãe. Acabou o casamento com 14 anos, né? Pelo erro gravíssimo. E foi forte ali. Entendeu? E eu me cresci assim, né? Vendo ela ser forte. Então, como exemplo, eu já tinha minha mãe. Né? Depois de Deus eu tinha ela. E
Então, assim, o que é que a gente vê? Principalmente a gente vê muito isso aqui no sertão, no interior. A filha comete o mesmo erro que a mãe. A neta comete o mesmo erro que a mãe e que a avó. E vai. Então, Passando de geração de geração em geração. Você vê, né? A irmã Josefa, vamos dizer que teve um casamento que era só Jesus na causa. Aí a filha vai casa, ela vai repetir a mesma coisa. Aí a neta casa da mesma. E a gente vai vendo isso. Até uma pessoa se posicionar com Deus e dizer, não, quebrei esse ciclo. Porque só Deus para quebrar esse ciclo. Então, assim, a família é a base da sociedade. Se a família não estiver bem estruturada, a sociedade vai ficar como a gente vê. Os filhos hoje é quem manda nos pais. Na maioria dos lares são assim. A gente ouve dizer assim, hoje a gente não pode mais mandar nos adolescentes, não. Como é que uma mãe, um pai abre a boca para dizer que não pode com um filho adolescente, um filho de 12, de 13 anos? Eu acho um absurdo também. Eu quebro no cacete. Se o cara não quer, não Você me vê que eu tenho um grupo de 13 anos. Se você levar uma obra para me ajudar e a coisa passar, Acaba nada, irmão. É porque a gente, como pai, a gente está tão negligente que a gente Ei, sai daí, sai, deixa de jogar coisa aí. Fazendo só um vídeo que eu vi, né? A mulher pegou a filha que estava. A mulher pegou a filha que estava na rua e quando estava, botou para dentro de casa. Aí o conceito Sai daí, Larissa, menina. Aí o conselho tutelar veio, aí ela disse assim, vem pra cá, aqui quem manda dentro da minha casa sou eu, a filha é minha, é vocês que cuidam dela? Vocês estavam lá na rua para tomar conta dela? Então assim, a gente baixa a cabeça para o que o governo diz e acabou. Agora por quê? Porque isso é mais cômodo, a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho, irmão Adão. Eu quero ver, se eu tivesse filho pequeno, ele ia para a escola, na hora que não tivesse para a escola, ele estava me ajudando. E eu queria ver qual era o governo que ia dizer que ele não podia me ajudar. Não tem dessa forma. Mas para muitas pessoas, hoje iria um filho lavar um prato, varrer uma casa, fazer uma tarefa de casa, se pode ajudar, vixe, e aí já tá. Pois é por isso que a sociedade a gente está dessa forma. Então assim, nós temos que cuidar da nossa família. E a própria palavra de Deus é bem clara, né, irmã? Quando fala em Provérbios, que a gente deve ensinar o caminho que o nosso filho deve andar. Para que mais tarde a gente venha ver os frutos que ele vai dar, né? Mas se a gente quer pai e não ensina, o mundo vai ensinar. E esse ensinar, gente, é ensinar em todas as maneiras. É ensinar uma profissão, é ensinar como a criança deve servir a Deus, é falar de Deus, é gastar tempo para educar os seus filhos. Irmãos, bota uma coisa na cabeça, vocês que têm filhos pequenos. Viu, Ana Carla, Clécia e Tati? A educação dos filhos não é na escola, não, é em casa. Quem educa são os pais, não é os professores, não. Os professores ensinam a ler e escrever. Educação é o pai que dá, é a mãe que dá. De preferência também presente. É você que vai dizer, dar os limites para seu filho. Não é a professora, não. Quando chegar lá que ele quiser bater na professora, no meu tempo a professora metia na palmatória. Ai, de quem levantasse a voz para a professora. Hoje, né? Olha a sociedade nível chegou. Você não pode limitar ele que a mãe já vem na Não, a mãe vai brincar. Então assim. Não educa ele em casa, quando chega o cara todo bruto, Eu não vou entender, eu não vou aqui, Então, para que a gente Cadê aquela mulher? Porque no fim da noite, a gente botava a blusa assim, tá? Abaixa essa blusa, quando chegar na escola, eu devo ficar aí. Então, Entrega o conceito dela, depois entrega. para a gente criar uma família cristã, tem que estar na presença do Senhor. Tem que buscar ensinar a palavra para os nossos filhos. Por isso que eu não tenho corpo, né? E aí morreu, né, irmã? E eu fiz o meu botar um papel pra fora, que tem no pescoço dele, e eu não tava com pai não, viu? Ainda hoje ele fala, mãe, eu sou hoje por causa O serviço cristão. E nós aprendemos também o serviço cristão. E o nosso maior exemplo de servo, quem foi? Cristo. Exatamente. Jesus nos deu o maior exemplo de servo. Aí ele disse o seguinte, se vocês quiserem ser grandes, ser o primeiro, vocês sejam o último. Vocês sejam o servo dos seus irmãos. Por quê? Porque quem foi que nos serviu? Foi Cristo. Lá quando ele foi a última ceia com os discípulos, o que foi que ele fez? Ele colocou uma toalha e foi lavar os pés dele para dar o exemplo.
Não é que a gente tem que repetir aquilo que ele fez. Não, ele estava dizendo assim, olha, como É eu, símbolo, né, irmã? como eu estou tomando o lugar do servo menor da casa, aquele servo mais ralé era o que era destinado para lavar os pés dos visitantes. Você deve tomar esse exemplo de servir o seu próximo. Porque aquele que quiser ser grande será servo de todos. Então nós aprendemos que o nosso maior exemplo de servo é o Senhor. Aí a gente tem o serviço, né, de toda, a gente serve a sociedade e a gente serve dentro da igreja e a gente serve a nossa família. E através do nosso exemplo de serviço, nós vamos atrair aqueles que não são crentes para Cristo. Esse é o principal motivo de sermos servos. As ordenanças da igreja. Agora essa daqui você lembra, né? As ordenanças da igreja é a 10ª lição. Quais são as ordenanças da igreja? A gente estudou 2. Tem mais, mas a gente estudou 2. Pastor, É uma bênção. É uma bênção. Não, não tem aula não, da outra menina. Então já deixa um pedaço pra trás, vai. Vai, pastor, também. Batismo. Batismo. Sério. É, realmente, é. Depois esse quando lembra, né? Essas são. Tem outras ordenanças. Ordenança quer dizer o quê? Deveres. Isso, deveres, ordem. Isso foi uma ordem que Jesus deu. Ordem é para ser cumprida. Isso quer dizer que eu não tenho o direito de não fazer. Eu sou obrigada a fazer. Mas é uma obrigação por amor. Então, ele disse, aquele que crê e será batizado. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, em seguida eu tenho que sentir o desejo de ser batizado. Então, assim, essa foi uma das ordenanças. O batismo significa o quê? O que o batismo significa? Eu, homem velho, nasceu novo. Isso. O batismo eu estou mostrando para o mundo que eu sou uma nova criatura. Que a minha vida agora pertence a Deus. Eu estou mostrando isso através de um batismo. Mas isso é algo que já aconteceu comigo. Eu estou apenas simbolizando aquilo que eu já sou. Eu sou uma nova criatura e agora o meu maior desejo é batizar. Mostrar para o mundo de qual lado é que eu estou. Quando eu me batizo, eu estou dizendo, olha, mundo, eu morri para vocês, agora eu pertenço a Cristo. Aí a outra ordenança é a ceia. A ceia quer dizer o quê? Isso, simboliza, o pão simboliza o ovo e o vinho, o sangue, que foi dado por nós. Mas ele disse assim, fazer isso em memória, é um memorial do que Cristo fez por nós. Nós estamos anunciando a morte de Cristo e a sua vinda, através da ceia. Por isso que é tão importante esse memorial. É tão importante a gente cumprir essa ordem de Cristo, porque nós estamos anunciando. Aí tem igreja que faz, igreja quando eu faço é a denominação. Tem denominação que faz uma vez por mês, tem denominação que faz 2 vezes por mês, tem denominação que faz 1 vez por ano, aí fica a critério. Não é errado você fazer toda semana. Se toda semana você quiser, como a igreja de Atos, eles celebravam todo domingo a ceia. Não é errado, mas a maioria das igrejas escolheram fazer 1 vez por mês. Então é muito importante, irmãos. Nós estamos ali celebrando o sacrifício de Cristo, dizendo o quanto foi importante Ele morrer por nós. Estamos dizendo para aqueles que estão vendo, Jesus vai voltar. Ele disse que eu celebrasse até Ele voltar. Então essas são as 2 ordenanças que estudamos, né? Que ela foi instituída por Deus. Aí a 11 fala, adorar, cultuar e servir. O que é adoração? Fala, pastor. Fala, pastor. Já vai apanhar bem por aí. Mas tem que adoração é uma busca, né, irmã? Busca da presença de Deus. Adoração é um comportamento. Eu mereço ganhar todo presente aqui com nós. Adoração também eu considero como uma busca, não sei se eu estou certa, né? Se eu estou buscando ali, né, a presença de Deus, eu estou adorando, de uma forma de outra, né? Por exemplo, toda forma de culto que eu presto, eu estou adorando. Mas a adoração vem através de louvores, do culto, adoração, da oração. Diz aí mais alguma palavra.
da minha forma de agir como cristão. Isso, a minha maneira de viver, eu estou adorando, consagrando-me ao Senhor. Por isso, irmãos, que a gente, aqueles que são crentes, que são cristãos, que vivem pela palavra do Senhor, a gente não se prostra diante de uma imagem. Por quê? Porque quando a gente faz o gesto de se ajoelhar, a gente está dizendo o quê? Eu me rendo, eu estou adorando. E a adoração só deve ser destinada a Deus. Entendeu, dona José? Quando a gente se dobra de joelhos diante daquele altar, naquela imagem, a gente está prestando um culto, a gente está prestando uma adoração. E adorar somente a Deus. Fala, Cristiano. Aí, a pessoa estava falando, mas por que não adorar a São Sebastião, São Pedro, sei lá, só a Deus? Aí a gente vai pensar, quem criou Pedro? Deus. Quem criou São Sebastião? Jesus. Quem criou São Benedito? Quem criou Batista? Então a Bíblia diz que a adoração é ao Criador e não à criatura. E quem morreu para nos salvar? Para fechar, né, Major? Cristo. Então por que adorar outro santo? Então por que adorar? Entendeu? Então assim, Deus, quando ele escreveu os 10 mandamentos, ele disse, não adorarás imagem de nada. De nada. Se for a imagem do meu filho que estiver lá e eu dobrar o joelho, ai meu filho, é pecado. Entendeu? A gente tem foto ali, é por uma lembrança. A gente vê aquela lembrança. O que a gente foi, como é que a gente era, é diferente. Você jamais pode fazer um altar e colocar, meu filho, eu te adoro. É pecado, gente. É pecado de idolatria. Idolatrar só a Deus. A adoração só a Deus. Você pensa que é simples, mas não é. Eu adoro meu carro, eu adoro meu cachorro, eu adoro meu filho, eu adoro meu marido. A palavra adoro é forte, né, A pastor? palavra adoração só deve a Deus. Então, a adoração a gente sabe que só deve dar a Deus. A Deus. Coloque que palavra no lugar desse? Eu admiro, eu amo, eu sou apaixonado. Eu amo no estourado, né, pastor? A palavra que você pode usar. Mas eu Aí a gente aprendeu que Deus procura os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e verdade. Então, assim, ele está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Ele diz que procura alguém que o adore, mas ele diz a forma como quer que adore, não é de qualquer forma. É ser santo. A gente entender que o lugar de Deus deve ser separado do mundo. Não deve ser haver contaminação. Então a gente adora através do louvor, através ajoelhando, é uma forma de nos rendendo com a nossa vida, com o nosso corpo. Tudo é uma forma de adorar o Senhor. Como a gente se veste, como a gente fala. Já que a gente está falando da adoração, a adoração acontece antes, durante o culto. Qual o momento da adoração? tá dormindo. Quando começa a acontecer no ano, né? Adoração. 24 horas, até dormindo a gente tem que estar adorando. Quando eu decido, eu vou ao culto, eu estou dizendo, Eu vou adorar. Comecei a adoração. Então assim, o louvor, né? Louvar é falar, expressar, declarar o meu amor por Deus. É declarar a palavra do Senhor. O quanto eu amo, o quão grande Ele é. Então louvar a Deus, muitas músicas que nós cantamos hoje não tem nada de louvor a Deus. É louvando ao homem, é para satisfazer o meu ego. Então assim, muitas delas, que a gente é bonita e tudo, não quer dizer tudo, mas adoração a Deus, louvor a Deus, Ele estar no centro. Aprendemos isso também. E o culto, Deus é o centro. A gente, como a adoração, o culto, a gente já sai de casa cultuando. A gente já acorda cultuando e a gente chega no culto. Então, o culto não é só aqui, quando a gente está reunido. O culto deve ser, a nossa vida deve ser de culto a Deus. Em todos os lugares que nós estivermos, além do templo, nós devemos cultuar a Deus. Com o quê? Com o nosso testemunho, com o nosso exemplo.
com o nosso serviço. Tudo isso é uma forma de cultuarmos a Deus. O evangelismo e as armas espirituais. Aí assim, nós fomos chamados para ficar dentro da igreja? Não. Foi isso? Nós fomos chamados Para anunciar o evangelho. para anunciar. O Senhor disse, ide e fazei discípulos de todas as das nações. Isso quer dizer que eu sou obrigada a ir para outro lugar? O meu ide pode ser na minha porta, pode ser na minha casa. A primeira pessoa que eu devo ganhar deve ser a minha família. Então assim, casa, rua e os confins da terra. Então, onde eu estiver, eu tenho que proclamar a palavra do Senhor, falando ou vivendo. Então, eu tenho que evangelizar. Mas o Senhor nos deu as armas para fazer essa tarefa. Ele não disse ide e se vire, não. Ele nos deu armas poderosas, né? Que lá em Efésios 6 a gente aprendeu quais as armas que nós devemos usar. Qual é a principal arma que nós devemos usar? A palavra deve ser a arma que nós usamos. Mas tem outra. Qual a outra? Oração, jejum. E a Bíblia? A Bíblia tem a palavra, né? Então assim, nós devemos anunciar a verdade mesmo em meio à perseguição. A perseguição virá, de uma forma ou de outra vai vir. Mas é por isso que nós temos que estarmos revestidos com as armaduras de Deus, né? Com as armas espirituais. E a última lição, o cristão e a eternidade, que é a melhor coisa, né? A gente aprendeu a caminhar com Cristo e vamos chegar No céu. à eternidade. Quem quer ir para o céu diz amém? Amém! Quem quer ir hoje? Amém! O amém foi bem menor. Pegou. Só a pastora falou amém. Ele é uma corninha. Pegou a dela. Eu não estou conhecendo a palavra certinha não, para saber explicar ela. Ah, não, é? Não quero morrer quando eu souber explicar o que eu leio. Enquanto não é. Eu leio a palavra para explicar para você. Você não sabe, mas que é Não, isso? eu sei ler, agora explicar ela Ah, não. sim. Quem sabedoria Deus vai dar. É. Ele vai abrir na mente. Então a gente aprendeu, essa daqui a gente aprendeu semana passada, não foi? Na semana passada nós vimos que vai ter um grande casamento, uma grande festa, né? E vamos. Pra noiva tem que Já estar estamos preparado, falando do noivo, na verdade, né? Pronto, a gente está só esperando o noivo. Então o noivo já deu todos os avisos, ele já preparou a mesa, já está preparado os lugares, dona Josefa, já está tudo preparado, o banquete já está preparado. E a gente está só esperando O noivo chegando. o noivo chegar. Olha, que coisa maravilhosa, beleza, né? E Eita, irmãos, o mais importante nessa festa que vai ter, olha, a gente não vai ter mais tristeza, Não. dor, nosso corpo não vai sentir mais Não a precisa não doença, comprar nada. a gente não vai se preocupar Não. com o filho, com o marido, O dia de amanhã. de maneira nenhuma, tudo vai acabar, olha. Só vai ser alegria. Mas para isso nós temos que estarmos Preparados. com as vestes, com azeite da reserva. O azeite pode acabar e a gente tem que ter reserva. Então, esse azeite, a gente fala da nossa vida espiritual. Nada pode nos abalar. Então, assim, que a gente mantenha o nosso foco preparado para a união com Cristo, né? E a gente aprendeu também que a volta dele vai ser Como relâmpago. rápido, né? Como um relâmpago. E também vai ser como o ladrão. E também como o dilúvio, né? Ninguém espera. A gente tá aqui, daqui a pouco dá um estrondo, foi um relâmpago. Mas é tão rápido que a gente nem vê. A gente ouve o som, mas se a gente se virar, já não vê mais. De repente. A mesma coisa, o ladrão. Quem é que está esperando que o ladrão entre dentro de casa? Ninguém. Mas é de surpresa. E a mesma forma o dilúvio, né? Foi de surpresa. Ninguém esperava, ninguém acreditava. E quantas pessoas já deixaram de crer que Jesus vai voltar? Porque já são quase 2.000 anos que a igreja de Jesus está anunciando, ei, aí vem o noivo. E nada de chegar. Mas ele vem. Tenha certeza de que ele virá. Amém? Amém. Agora perguntas. Perguntas, Tati. Diga aí o que foi que você ficou assim. Eu não entendi, foi nada disso, irmã. Diga aí uma coisa. Fala aí alguma coisa que você ficou na sua cabeça que você não entendeu. Alguma dúvida, né? Sim.
Entendeu? Eita, que maravilha. A próxima lição é a Tati que vai dar, olha. E quem tem dúvida aí, Mariana, irmão Zé Luiz, Ana, irmão Adão, irmã Maria, Clécia. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, viu? Pastor. Não, se quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma observação. Eu queria que vocês se comprometessem nas próximas lições, no próximo trimestre. Vocês estarem juntos com a gente. Amém. Em nome de Jesus. Devagar, mas nós Nós estamos. estamos. E vamos ver se nós temos. Uma coisa a acrescentar, foi o que a irmã ali fez uma perguntagem aqui, né? Sobre o perdão. Perdoar não é fácil, é dolorido, é doloroso, né? Mas é algo muito importante na caminhada com Cristo. Eu não vou dizer que não tem ninguém que eu tenho que perdoar ainda, eu pedi perdão, tem. E me fez até lembrar, sabe? Só quero até lembrar uma pessoa. Mas eu vou orar, né? A pessoa mora longe, mas eu telefone lá. E outra é da família. É, da família. Mas assim, não que eu tenha ódio, né? Mas assim, que eu sinto com Cristo, né? Como foi a pessoa que errou comigo, mas eu sinto com Cristo chegar na pessoa, mesmo que se ter errado com ela, né? Porque na mente dela tá que foi eu, né? Mas chegar nela e pedir perdão. Entendeu? Então que a gente venha cada dia, por mais difícil que seja, perdoar. Não é fácil, mas não é impossível. Né? E o mais importante é a palavra de Deus diz assim: se tu for levar a tua oferta e souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu tem que deixar e ir lá se reconciliar com o teu irmão. Então, mesmo que eu não tive a intenção de magoar aquela pessoa e ela se sentiu magoada, eu tenho que chegar a ela e dizer, olha, não foi essa a minha intenção, mas me perdoe, né, pelo que eu fiz, porque eu não quero que você fique com raiva de mim, com ódio de mim, com mágoa de mim, por algo que eu não tive a intenção de fazer. Então me perdoe. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ter razão. E quando a gente ora a Deus para que a gente peça perdão, a gente tem que deixar a razão de lado. Na verdade, nem de lado, é Para trás, A gente não tem que se preocupar. O mais importante é a gente quebrar aquele orgulho, orgulho, né? Nossa. E não é fácil, né? Então, todo mundo. Irmã José, e aí? Eu só tenho uma dúvida. Foi ótimo. Olha, eu não participei de todas as lições. Eu participei da penúltima e da última, né, irmã? Não foi isso? Só participou da última. Da última. Aqui foi a revisão. Foi a revisão de pronto. Não, e se eu vou dar uma revisão, eu dei. Não foi, pastor? Fiquei devendo a revisão? Fiquei não. Então, assim, deu para pegar o que foi que aprendeu, né? Cada um. De Jesus, você deve pegar. Irmãos, a próxima lição. Ele está falando da lição, com certeza. Pode compartilhar com a gente também quer ouvir. Não, ouvindo não. Tem um negócio que está dizendo que vai fazer uma pergunta para a pessoa que sai dizendo, não, o que eu disse é finalista, eu digo a qualquer pessoa. Eu saí sim, nunca pedi bola na minha vida, mas não é por causa que eu pedi e saí contando a história. Fui arrecadar sim, um alimento, dinheiro, para trazer as coisas de uma pessoa, mas não saí dizendo do acampamento. Quem foi, ninguém foi. Não, eu fiz essa parte. Agora, se eu contei com uma pessoa que está no fogo, passando na cara, eu pode ser que eu tenha contado com a pessoa, porque eu fui ajudar. Eu fui ajudar. Eu nunca tinha pedido Ajuda para ninguém. Não, eu fui ajudar. E ela se deu por isso. Eu vou chegar até a ela. Não parece que eu perguntar não. Uma hora eu vou chegar até a ela. E, entendeu? Puxa o assunto e esclarece. Então, não tem segredo. Então, irmãos, para a semana nós vamos estar aqui adorando ao Senhor. Isso é uma adoração ao Senhor. Com certeza. Isso é uma adoração, gente. Vai levar a vida do Isso é uma forma de adoração. Vamos orar? Amém. Amanhã, a semana é lá no irmão Adão, tá? Vou adorar aí, pastor. Pai, muito obrigado por tudo que aprendemos. Infelizmente, Senhor, algumas pessoas não quiseram, outras não puderam vir. Pai, mas abençoa essas que vieram de forma poderosa. Senhor, que eles continuem com essa pegada de vir, aprender a escola bíblica, na escola bíblica da palavra. Abençoa as pessoas que estão aqui, todas elas. Abençoa esse café gostoso que nós vamos tomar agora. Amém. Amém. Olha, irmãos. Se também quiser ir embora, dá para vir. Eu preparei um café pra gente. E a gente vai colocar aqui uma mesa porque a gente senta tudo na mesa. Viu? Eu fechei a porta porque o café é para quem está presente. Eu
Não deu telefone essa mais não. É. Ô, Dá, Bota a cadeirinha aqui. Tá bom, Maia. Ó, eu não peguei de sopa, já deixou preparada. Vai daí, Rafael. Opa, deixa eu chutar o banho pra vir. Mas eu só, eu tenho que esperar as crianças, né? Chegar da escola. Começa a dar pra mim, viu? Pra Vocês não vão Ei, não vai ficar indo não. Não vai dar. Já comprei bem. Ei, você tá. Mas não é cuscuz recheado, não. Eita, ai, mãe. Isso aí era pra cara Eita, só o cheiro. Não. Você não come pra É o cabra. Olha uma cadeirinha. Ei, Marcão, os bichos lá, não precisam comer não, velho. Ele demora, ele espera. Ele não quer pegar na ilha. Ô, pastor, o Bobo disse que ela nasce. Não, tem café aqui não. Vou botar no cano pisado. Ei, ai, mano, deixa a comida lá em cima. Diz que vai comer assim, com a rede de casa. Direto. Você tá iniciado. Vamos cá. Olha, você Ah, vai na baixou areia, viu? Já? Não areia não. Agora eu vou o meu carteiro. Rapaz, o pastor deu a gente a nós. Diga essa que é minha. A resposta. Oxe, Segunda dessa vez. vez. Eu falei, quanto vai dar? Desce assim logo. Rapaz, o cheiro tá bom, né? Não? Tá, pra eu dormir desse gosto Eu também. já enchi a barriga só com Mas o impossível. Eita, e nossa, não, deixa Ela vai ficar. Oi, irmã Maria. Senta aí, por favor. Olha pra cá, todo mundo. Ô, rapaz, vamos comer! Amados, desculpa a barra por fazer. Vou fazer assim, porque logo tem três. Hoje nós estamos fazendo o último dia desse trimestre na escola bíblica. Aí a minha esposa preparou um café para as pessoas que vêm para a escola bíblica, que costumam não faltar. Rapaz, Aí, quem não viu, perdeu. vocês olhem aí. Não sei se dá para vocês sentirem o cheiro. Tá, bota assim. Deu pra dar, irmã? Tá ali o menino. Tá botando aí, tem esse bolo aí, ele tá plastificado ainda. Aqui nem o cachorro quer. Ele não soube também. Não vai ser pra cá. Agora, vocês não acreditam, mas eu vou mostrar a vocês a quantidade que eu vou comer. Como é que é? A quantidade que eu vou comer. Repare só. É tão fácil comer o que? Café, moço ou refrigerante? Café. Eu vou emagrecer em nome de Jesus. Tenho certeza. Aí aqui, se eu não me engano, aqui tem 12 pessoas. É teu café, né? É muita coisa com a café. Tu quer refrigerante? Vocês estão gostando da comida? Amém. Só a irmã Maria. Misericórdia. Ótimo. Irmão Luiz nem fala, pelo amor de Deus. Tá maravilha, tá aqui todo pastor. Eita, meu Deus, tá me É contando. uma benção. Eu vou dar um livro, eu vou dar um livro. Claro.